Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Entre boletos pago e um sonho adiado aqui, um sonho postergado ali, mora uma conquista não celebrada. E se a vida não pedisse pressa, mais um brinde. Hoje, o papo é sobre reconhecer o próprio caminho. E para falar sobre esse papo comigo, eu trouxe ele, que é historiador, percussionista e ator Samuel Moraes. E ele, que é profissional de TI, gamer e ama a tecnologia, Bruno Emanuel. Oi, meninos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Olá, olá. Estamos. Eu estou, particularmente. Aqui tudo bem, por Tudo aí. bom? Para aquecer aí os motores e logo de cara, vocês costumam comemorar, as conquistas de vocês? Bom, vou começar falando assim, comigo é muito difícil eu comemorar o momento, né, da conquista, então eu já penso no próximo passo. Acho que isso vai muito ao encontro da dinâmica social que a gente tem hoje em dia, né, dessa rapidez com que as coisas acontecem. Dessa autocobrança excessiva que a sociedade impõe também. Então, normalmente, eu recentemente mesmo passei por uma mudança de faixa, né, na arte marcial, e eu mal pude comemorar, já estava pensando no próximo passo, já pensando em outras coisas, assim, né. Então, eu vejo como um reflexo da dinâmica social mesmo, que impede a gente de viver o momento, né. Então a gente já vai pensando no futuro, já vai atropelando tudo inclusive, né. Eu tento comemorar, mas eu acho que eu concordo muito com o que o Samuel comentou, só que eu sigo um perfil um pouco diferente. Eu tento comemorar minhas conquistas como se fosse a construção de uma casa. Coisas mais cotidianas que eu tenho, que vai ser uma meta ali mais atingível, eu não comemoro, mas tipo, uma comemoração, tipo, algo maior, eu prefiro comemorar. Um exemplo meio besta, assim, tipo, se eu fizer um trabalho, e meu trabalho for bem feito, beleza, é o dia a dia. Mas se eu fizer um bom trabalho e ganhar um mérito, aí eu quero comemorar essa etapa, porque eu acho que são etapas que não acontecem com uma frequência tão grande, né. Eu tento Aham. seguir um pouco assim. Até porque é uma acho que é um momento de você relembrar o esforço ali, né. Eu tento seguir um pouco nesse modelo ali, né, tipo, o tanto que eu ralei pra ganhar ou conquistar essa etapa. Então eu Sim. tento sempre elevar essa comemoração ali, né. Nada muito grandioso, talvez um lanche, um Mac, alguma Isso! coisa do tipo. É uma Uma boa. cervejinha. É. Sim. Olha, eu acho que, sobretudo esse ano, eu acho que eu tive muitas barreiras para celebrar o que eu conquistei, porque para mim foram muito pequenas. E aí, como o Brunão disse agora, né, audiência, eu vou chamar ele de Brunão, porque eu sou muito íntima desses meninos. Então talvez eu chame de Samuca, eu chame de Bruno. Mas assim, eh eu acredito que a celebração, ela é difícil já por si só, porque, como o Samuel disse, a gente sempre tá pensando no próximo passo, muito eu acho que pela construção da sociedade e também por onde a gente tá, aonde a gente tá, né. Como a gente tá numa, eh, estamos como trabalhadores, então a gente não tem tempo também para poder, conquistar, celebrar e ficar tranquilos, a gente sempre tem que estar se provando e continuando e entregando, né. Mas, esse ano eu tive um pouco mais essa sensação de: "Ai, só tive celebrações não, mal tive celebrações de conquistas", e eu demorei muito pra enxergar, sabe, essas pequenas coisinhas que eu podia falar: "Ai, pelo menos isso aconteceu", sabe. Mas, assim, não foi nenhuma celebração, porque é meio que o que o Bruno falou: "Ah, já é o normal, é o que eu já tinha que entregar mesmo". Então, isso acaba deixando, né, principalmente veio a calhar de cair esse tema mais para o fim do ano, que eu acho que a gente já faz uma retrospectiva dos nossos momentos, né, e é uma coisa que eu preciso, repensar e refletir também para o próximo ano. Nem sempre foi assim, mesmo porque quando a minha meta talvez as coisas, os objetivos eles eram menores, eu tinha menos coisas para alcançar, talvez eu desse mais valor às pequenas coisinhas que eu celebrava. Quando eu era mais jovem, eu queria ter, tipo, eu quero comprar um tênis X. Eu quero participar de tal curso que, enfim, talvez fosse caro naquele momento, quero terminar uma peça teatral.
E aí, essas coisas hoje já são mais corriqueiras e a minha meta também aumentou muito, né, a escalada. Então, tipo assim, aí você vê essas pequenas coisinhas e você já não tem tanto mais, talvez preciosidade nessas celebrações, apesar de eu achar que é necessário, porque, meu Deus, como é difícil esse mundão, né, como é difícil essa vida. E aproveitando o gancho aí então, e já perguntando também, o Brunão já comentou aqui que ele não é muito de celebrar o dia a dia. Mas vocês acham importante celebrar essas pequenas conquistas? Ver essas coisas que a gente, às vezes levantar, seguir, fazer as coisas, é uma grande conquista, né. Eu acho importantíssimo, eu acho que a humanidade se constituiu desses pequenos rituais que são um rito de passagem, né, de transição, né, Uhum. de mudança nas nossas vidas, né, então é importantíssimo. E novamente eu reforço que, dada a dinâmica da sociedade, o modo de produção, entre outras coisas, a gente vai minando, né, esses rituais que são necessários para a gente ver de maneira até que material, né, essas transições, né. Concretas, né. Exatamente. Então, mesmo que sejam coisas pequenas, assim, né, como tomar uma cerveja, como celebrar com uma Uhum. pessoa que você gosta, enfim. Mas é importante, porque isso materializa, isso, torna quase que tangível, né, uma coisa, uma conquista, né. Então, eu acho muito necessário, né, embora eu reforce que, na dinâmica atual, isso tem sido cada vez mais difícil, né, de manter esses pequenos rituais, né. Sim, Eu sinto que não sei se é o dia a dia, né, mas eu acho que antigamente a galera tinha um hábito maior de se comemorar coisas. Eu vejo muito por questão de aniversário. Se fazia aniversário chamava 100 pessoas e ia 90. Hoje você chama 100, vai 20, vai 10, vai 30. não, você nem tem Então 100 pessoas pra chamar hoje, amigo, você não tem. então, eu concordo também, realmente. Eu por mais que eu não tenho esse hábito muito grande de comemorar pequenas coisas, eu acho que no final, eu acho que é um pouco desse vazio que te acaba criando dentro da gente, de tipo, você chegar no final e falar assim: "Putz, não fiz nada". Mas a pergunta é: você não fez nada? Você não comemorou nada? Ou você não tá valorizando essas pequenas conquistas? Sim, Porque no reflexo de tudo, você faz alguma coisa, você sempre tá fazendo. Que nem o Samuel mesmo comentou, tipo, só de você e você também, né, só de você levantar, acordar, tá com saúde, você já tem uma grande conquista, porque daqui pra frente, você já você consegue fazer o que você quiser. Porque daqui para frente você consegue ir trabalhar, ler um livro, realizar suas coisas diárias, né. A gente aí não fugindo do foco, mas se a gente for comparar com outras pessoas, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que não têm saúde, e aí a gente vai entrar em outro ramo que não é muito a questão de comemorar nossas conquistas, mas comemorar de ter saúde, de você poder fazer essas coisas, eu acho que já é uma grande celebração, né. Eu acho que ele só não tem um hábito. Eu comecei a ter um hábito frequentemente, depois que eu comecei a morar aqui em casa, que era um que eu não tinha antes, que era sentir o cheiro do café. Eu sempre gostei muito do cheiro do café, mas pra mim era muito normal ter café pronto quando eu morava em casa. E quando eu comecei a morar sozinho, fazer o café já é uma grande conquista, que você falou. O café não está pronto automaticamente. menino, Aí a eu galera fala amo. assim: "Ah, comprou uma máquina", tudo bem, mas não é a mesma coisa de você fazer um café, o ritual do café, né. Então eu acho que aí Sim, são detalhes, você fala assim: "Nossa, mas se eu comemorar que você tomou um café", sim, vou comemorar sim, é um café que eu fiz, é um café que eu está me agradando, então assim, aí você vai falar assim: "Ah, mas aí tudo virar um motivo de comemoração, a gente vai ver comemorando?" É o ponto de vista de cada um, acho que nem o com Samuel certeza. comentou. Acho que a gente fica tão na correria que a gente esquece, e a gente vai esquecendo, a gente vai começando a criar um vazio de falar assim: "Nossa, não fiz nada", mas será que você não fez nada mesmo? Sim. E eu acho que grande parte dessa não celebração, não sei se vocês concordam comigo, é a comparação, às vezes, com as outras pessoas que estão fazendo ou parecido com a gente, na mesma idade, por exemplo, tendo coisas, enfim, a gente tendo consciência de classe, tendo consciência de que o mundo não é fácil e tendo consciência de que, eh, não depende só da gente, muitas das coisas que a gente quer fazer, muitas vezes a gente acaba não celebrando, porque a gente fala: "Pô, esse passo aqui 10 dos meus amigos já fizeram há 3 anos atrás".
e eu tô aqui felizaça. Então, a gente fica às vezes até meio oprimido, né, de não dar essa super importância às coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, é muito necessário e eu quero sim fazer um contramovimento dessa ideia de voltar, né. Eu não acho que eu sempre fui assim, eu acho que eu já celebrei por pequenas conquistinhas, já fui feliz por coisinhas pequenas mesmo, até talvez por ser mais inocente, ser mais jovem, enfim. Mas, eh eu penso que quando a gente vai ficando mais velha, a sociedade vai, impondo algumas coisas pra gente, mesmo que a gente não queira totalmente participar disso, mesmo que a gente tenha consciência de que cada um tem seu tempo, de que as oportunidades não são boas para todo mundo a todo momento, às vezes nem tem, né, a gente tem que chegar no braço pra conquistar qualquer coisa, que nada é fácil. A gente acaba não celebrando muitas vezes por comparação também, não sei se vocês concordam, mas por esse sentimento de, pô, eu tô aqui celebrando, mas o Samuel já fez isso há 5 anos atrás, o Brunão já fez isso há 10, eu tô aqui querendo celebrar porque fiz tal coisinha. Então, tipo assim, mas ao mesmo tempo é muito importante também, acho que tenho que voltar a resgatar essa característica que eu tinha antes, de coisinhas pequenas, enfim. Com certeza, né, quando a gente ganha menos, quando a gente tem menos possibilidades, as coisas pequenas ficam, eu não sei, que é incrível isso, mas é até meio clichê falar isso, mas é verdade. Eu vejo uma Mayla antes muito mais feliz por pequenas coisas que eu conquistava, e hoje essas pequenas coisas realmente passam batido. E o dia a dia realmente é um lugar, um momento, assim, que a gente precisa dar valor mesmo, né. O cotidiano, a semana, porque senão quando a gente vê, passou e a gente perdeu a nossa juventude sempre em busca de algo que nunca chega, sabe. Isso é muito ruim, né. Mas dentro das celebrações, como é que é pra vocês? Quem que é a pessoa que vocês geralmente contam? Quem é a primeira pessoa que vocês contam quando vocês conseguem celebrar e querem celebrar essas conquistas aí? Se quando vocês chegam em conquistas que vocês sentem essa vontade de celebrar. Bom, no meu caso, eu compartilho com a minha namorada, e com amigos, assim, que ainda resistiram ao tempo e às correrias, né. Sim, E são pessoas na minha mesma faixa de idade, assim, com o mesma entendimento, eu diria, e maturidade com a vida, assim, né. Mas é o que você falou, assim, e eu concordo plenamente, eu acho que essa questão da comparação, assim, né, a gente cai nesse lugar da comparação e a gente acho que entra num fluxo de individualidade, assim, né, porque a gente se vê mais enquanto indivíduos e não como um coletivo. É quase que um paradoxo, né, que a gente pensa: "Poxa, se a gente viver melhor enquanto coletivo, a gente vai viver como um bloco, todo mundo igual", né. Mas não, na verdade essa individualidade, a gente vê: "Nossa, fulano, olha como ele tá fazendo lá na frente e tudo mais, tal". Então, eu acho que até entre amigos, assim, né, inconscientemente rola, né, essa comparação, assim, né. sim, Então, aí muitas vezes a gente entra num fluxo de celebrar mais a conquista do outro do que a nossa, no caso, né. A sim, gente começa a se autodepreciar muito, assim, eu diria, né. Porque a gente vê ali o espelho, a gente fica feliz pela pessoa, a gente: "Nossa, olha aqui como eu tô". Então é isso, assim, mas eu acho que é importante também a gente novamente, a gente é muito importante a gente ter esses pequenos rituais, né, para as nossas conquistas diárias, né, as nossas conquistas que são fruto de uma iniciativa nossa, né, e uma persistência também. Então é sim, importante a gente celebrar de alguma forma isso e sobretudo com pessoas que a gente gosta, pessoas que estão ali do nosso lado, que acompanharam toda a trajetória também. Então é isso, eu acho que é importante, apesar das da dificuldade. circunstâncias exatamente, acho que é importante a gente tentar manter entre aspas, essas tradições, né, de celebrar as pequenas coisas, né, de ritualizar, né, tudo isso. Sim. E você, Brunão, quem é a primeira pessoa que você conta e depois Maila, as Maila pessoas? sabe tudo aí, ó. Não, tô brincando. Minha noiva, né, e alguns amigos também. Só que essa questão de celebrar, eu tenho que deixar mais comigo, assim. Tipo, por mais que eu compartilhe, assim,
como eu trabalho mais de home office, eu não consigo ver muitas pessoas no dia a dia, né. E até porque no dia a dia a gente não consegue se cruzar. Não sei se vocês têm essa mesma dificuldade. Que nem Uhum. eu tinha um colega que cresceu comigo, que ele morava na frente da minha casa e eu fiquei quase 2 anos sem ver a pessoa, e ela morava na frente da minha casa. E Sim, aí essas sim. coisas você para pra pensar assim: "Meu, será que eu não tenho esse tempo pra celebrar?" E aí, isso que você comentou faz que nem a gente tá falando muito do cotidiano, né. E aí o que a gente acaba recorrendo muito é as redes sociais. "Nossa, estou feliz, vou celebrar". Só que aí você tá ali, você posta uma coisa e parece que é meio, não vou dizer injusto, mas o algoritmo das redes sociais, parece que ela te dá uma baqueada, porque, sei lá, você tá comemorando, você comprou um carro. Aí você vai olhar, tem um cara que acabou de bater um carrão e tá dando risada porque tem um carro melhor ainda na garagem, chamando o carrão dele de porcaria. Aí você fica assim: "Nossa, mas o meu é o mais simplinho de todos e eu não tô falando isso". Então, assim, aí automaticamente você já faz uma comparação, porque eu acho que quando a gente era mais jovem, ou na nossa infância, que eu acho que a gente 30 a mais aqui, a gente vai ser a última geração que foi e usufruir, quer dizer, que cresceu sem tecnologia, o que a gente se Sim. comparava era o nosso vizinho. E às vezes o nosso vizinho, no dependendo da Tá região que você igual. morava, não tinha uma, sei lá, um carrão, vai, um exemplo, um Porsche, uma BMW, sei lá, um carrão, e você comprou um Gol, e às vezes ele vai ficar mega feliz por você. Só que na internet você vê ao contrário, tipo, pessoas que têm esse carrão ou e aí você começa a pensar, tipo: "Tá, mas se eu comemoro na internet, será que eu não vou ser motivo de piada?" E aí as pessoas acabam não comemorando. E aí você fica tipo: "Tá, mas o importante é as pessoas que estão próximas de mim". Só que às vezes você vai comemorar e às vezes até as pessoas acabam fazendo até brincando mesmo, só que às vezes aquilo te magoa sem você perceber. E isso é muito Uhum. louco, porque assim, você só queria comemorar, e aí você acaba ou criando uma competição, ou Nossa. criando uma inveja, ou você fica tipo: "Meu, eu não queria atacar ninguém, eu só queria comemorar". Então, tipo, quando a gente fala muito de comemoração, eu tenho que ser algo muito mais reservado. Não que eu não utilize a internet, não que eu não poste nada, só que, tipo, algumas coisas eu tento ser um pouco mais reservado, porque parece que é uma competição que nem o Samu falou. Tipo, às vezes você vai publicar uma coisa, não é porque você nem tá competindo com ninguém, às vezes o sonho de alguma pessoa que ela falou pra você, você acabou conquistando, que nem a Maela falou. Tipo, um pouco mais rápido que a pessoa que falou. E aí você publica querendo comemorar, e parece que a pessoa que tá vendo, ela fala: "Nossa, parece que você tá me atacando". E aí você fica, tipo, nessa, tipo: "Não, eu não tô fazendo nada. Tudo bem que isso aqui são cenários que eu tô criando aqui, que pode ser que exista ou não exista, mas querendo ou não, a gente sabe que no fundo, do mesmo jeito que a gente se magoa ou nos afeta, e às vezes a pessoa não tá fazendo nada pra afetar a gente, tem pessoas que nem são nossas conhecidas e acabam nos afetando". Tipo, Cristiano Ronaldo postar que tá no cruzeiro, você fala: "Nossa, esse cara tá sempre viajando, ele nem me conhece", e você fica: "Nossa, eu queria estar viajando também". Então, são coisas assim que parece besteira, e você fica assim: "Eu queria", e é engraçado que todo mundo quer sempre ter a vida do outro, né, mas ninguém sabe que o outro sofre, né. Então, essa Exato. essa questão de comemorar as pequenas coisas, tipo, alguns detalhes eu tento comemorar muito mais reservado com minha namorada, com alguns amigos, ou às vezes quando eu saio para viajar com alguns amigos também, a gente acaba comemorando, falando. Então eu tenho que deixar esse momento mais para comemorar ali entre as pessoas que estão naquele momento ali. Sim, são várias camadas, né, vocês veem como a gente vem inocentes para um assunto X e de repente a gente já vai trazendo várias camadas. Mas, isso que Terapia. é uma terapia em É, coletiva aqui, total. essa é a ideia. Mas isso acontece muito também, né, nas celebrações das conquistas, fora essa comparação, também a gente cria muitos cenários, às vezes, nesse lugar mesmo da cobiça, né, ou de, às vezes, a pessoa se sentir atacada por uma coisa que você tá ali naturalmente fazendo, né. E as redes sociais, elas contribuem muito para isso, porque como o Brunão disse, acabou de dizer, a gente tinha o vizinho do lado que provavelmente era muito parecido com a gente, né, a gente se comparava com pessoas próximas dentro do nosso nicho. E agora a gente tem um lugar muito mais amplo, que é a internet, traz também, claro, traz motivação, traz, lenha pra fogueira ali pra você também buscar outra e não ficar ali naquele lugar muito fechado, né, aquela visão de mundo muito fechada, mas em contrapartida, ela também traz essa coisa nociva, né, que é a gente sempre estar pensando: "Nossa, o outro olha o que o outro tem", enfim.
E as redes sociais, elas acabam sendo sim um lugar pra gente se mostrar, pra gente mostrar o que a gente fez, muito hoje eu acho que dentro do trabalho, mas pessoalmente também, né, um dos lugares eu acho que, ouso dizer, que a gente mostra que a gente celebrou, às vezes a gente não faz nada, mas a gente posta na internet. Então, às vezes você não para pra não é muito o que eu faço, não, quando eu tenho uma grande conquista eu sento sim, com meu noivo agora, sento agora com meu noivo, converso e, enfim, tenho ali aquele diálogo. Eu sou muito também a minha família mora longe, né, e a gente tem essa coisa muito próxima, apesar de eu não morar perto deles. E tudo que acontece, eu envio no grupo da família, a gente torce muito um pelos outros. Tudo que acontece na nossa vida pode ser uma coisa assim, uma lava-louça. Quando eu comprei, eu tirei uma foto e enviei lá, porque eu sei que lá é um lugar muito mais saudável, né, onde não vou postar na internet, não: "Ai, comprei uma lava-louça na no stories", né. Mas, assim, uma coisa que às vezes é uma coisa pequena, é um lugar com certeza que eu compartilho, é com a minha família, com o meu noivo e também com amizades próximas, né, pessoas que são muito, só que são poucas mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais falar amplamente, né. Às vezes o que acontece é a pessoa tá numa conversa, ela conta uma coisa e você conta também, tipo, aí parece ser uma troca mais justa, mas geralmente agora com a grande maioria das pessoas, a gente não consegue sair falando, né, sei lá, é muito muito louco isso. Eh, e vocês costumam registrar de alguma forma? A gente já falou que com certeza na internet a gente registra, mas vocês se registram de outras formas, assim, através de anotação? Vocês colocam também, enfim, fazem aquelas listas de começo de ano, final de ano e vão dando check nas coisas que vocês: "Ah, isso aqui eu consegui terminar", até para que vocês se organizem e tal. Eu posto, né, não tudo, mas grandes coisas eu costumo postar. E vocês, como é que é para vocês? Bom, primeiro pegando ainda o gancho do registro nas redes sociais, aconteceu Claro, realmente comigo que assim, eu tenho meio que ondas, né, de postagem nas redes sociais. Eu não sou super, assim, todo dia postando coisa, então é meio sim. que tem dia que eu posto mais, tem dia que eu posto menos, tem semana que eu passo sem postar, tem semana que eu posto. E eu comecei a postar algumas coisas nos últimos dias, assim, eu vi que deu um certo engajamento, as pessoas curtindo e tal. Aí teve um comentário de uma pessoa, assim, que respondeu, né, um story que eu fiz, e ela falou exatamente essa coisa, ela usou até um termo que eu não me recordo, mas é um termo de internet, assim, né, um termo de falou que: "Nossa, eu vejo você postando as coisas, nossa, sua vida parece um seriado, né, cheio de pessoas bonitas e tá lá. Nossa, fazendo vários hobbies. Nossa, isso me dá", aí ela usou o termo lá, mas que nada mais é do que uma certa angústia, uma certa ansiedade, assim, por ela não estar fazendo o mesmo. Aí eu falei: "Olha, assim, a rede social é um recorte de uma vida cheia Mínimo de camadas e complexa pra caramba, né". Então você vê e eu não quando eu postei, eu não nem pensei em ser eu pensei: "Ah, um registro, né, de uma coisa". exato, Então é muito louco você ver que inconscientemente você tá provocando ansiedade nas pessoas, né. Isso é muito muito doido, louco. fiquei muito reflexivo com isso. Agora com relação a esses registros, assim, de alguma forma, assim, anotações, eu não faço anualmente, eu faço por semana. Então eu tenho minha meta de semana, eh, Menino, que aí maravilhoso, que eu é vou uma Carol Honorato. porém, é um pouco frustrante, porque às vezes você não consegue cumprir as metas que você Sim. pré-determinou durante a semana, e fica aquela: "Caraca", né, Ah, mas bate uma são metinhas pequenas, coisinhas que você faz pequenas mesmo. exato, de Ah, dia a tá, isso aí dia, eu tô assim, ah, sim, sim, sim. Pra ah, relembrar, né, exato, de repente, sei lá, eu preciso acordar determinado horário um pouco mais cedo pra aí eu vou fazendo, assim, as pra coisas, né. Tipo ensaiar, pra decorar uma fala, pra tá-tá-tá. exato. Aham. Ah, Então não, às isso vezes aí também. às Ai, vezes ufa, eu pensei que você tinha metas super incríveis pra cada semana, eu falei: "Meu Deus, uau! Samuel". Vou pra Dubai em 3 dias, depois Polo Norte, volto, essa é a meta. Não, não chega são pequenas coisas do dia, assim. E aí Sim, mas isso é bom, sabia? Isso é muito bom. com certeza, porque você vê que você por mais que tenha o lado de se você não conseguiu, nossa, mas Uhum. você conseguiu, você: "Poxa, consegui". E você consegue partindo disso dar continuidade, né, nessas coisas, né.
Então eu Sim. procuro, anotar essas pequenas coisas durante a semana, mas a longo prazo, assim, se eu conseguir uma conquista, assim, que, sei lá, me formei, aí eu não deixo isso como, sei lá, como um registro, assim, mas são mais as coisas pequenas mesmo, assim, né. Sim. Nossa, eu já não sou criança Samuel não, eu tô longe disso. Você tem a Mas Carol, né. eu tenho a Audiência, a Carol. Carol Honorato, que sempre está aqui, é a noiva do Brunão. E ela é extremamente organizada, como ela já disse em alguns episódios, né, ela é a pessoa que do checklist mesmo. Então aí pra que ele vai Carol, precisar fazer, né. Tô brincando, Brunão. né, a Carol não, mas em partes a Carol, pra essas coisas, ela é bem organizada mesmo. Eu tenho assim, demorei, né, que eu estava nessa transição de mudança, mas eu tenho uma lousa que eu tenho 2, uma lousa grande e uma lousa menor. A lousa grande eu sempre escrevi, tenho 2 as metas, né, as metas do ano ali, e a frase padrão que é o "tudo passa". Eu sempre deixei isso na minha lousa, que é uma frase pra eu sempre lembrar de tudo. Então, assim, quando eu tô muito triste, eu leio a frase: "Tudo passa". E quando eu tô feliz também eu leio, pra lembrar, pra aproveitar aquele momento. Então, tudo passa. Então eu trouxe essa lousa pra casa nova, só que eu ainda não consegui escrever nela. Então ela tá perdida com as metas de 24 ainda. Ah, meu Deus. É, mas tá aqui tá em etapas de achar um lugar pra ela, porque Carol não aprovou alguns lugares que eu quis pendurá-la, então Colocá-la. Aham. então ela ainda tá em etapas de via desse. Mas nessa questão, pelo menos de anotar, eu tento usar esses recursos, assim, né. Celular eu já tentei usar celular, não deu muito certo. Acho que a única coisa que deu certo, assim, no celular, eu anotei que eu sempre tive na minha cabeça, eu acredito muito, sei quem tá no podcast e tal, aqui fazendo, mas eu e a Malen já teve algumas conversas sobre isso, mas eu sempre acreditei muito na questão de tudo que você escreve, você consegue realizar em algumas etapas. Uma das coisas que eu tinha escrito há muito tempo é que eu ia ficar noivo em outubro, e a minha meta era que fosse em 2022, 2020, 2022. Não rolou, mas foi em outubro de 25, então o outubro estava lá. Só que, tipo, eu não consigo seguir que nem o Samu, tipo, por semana, porque isso acaba me deixando muito ansioso. Tipo, meu, a semana que vem que eu vou precisar fazer, sabe. Isso irrita um pouco a Carol é mais organizada pra essas coisas. Mas pra via assim, eu prefiro um caderno, escrever algumas coisas, porque, assim, se você também não documentar ou registrar em algum lugar, uma lousa, que nem o Samuel faz ou outras pessoas acabam tendo, você acaba esquecendo, aí a sua meta some, porque eu sinto que acho que a galera acaba não comemorando, porque eu acho que a galera foca muito no todo, tipo assim: "Quero perder 10 quilos". A pessoa ela quer perder 10, não, ela tem que comemorar perder 500, 1 quilo. E aí vai chegar nos seus 10. Só que assim, você não comemora, tudo bem que aí nesse caso ela vai ter que comemorar com a saladinha. É, Mas assim, nesse caso, sim. se você não conseguir comemorar essas etapas e registrar, fica ruim. E aí isso que o Samuel comentou é até uma coisa engraçada, né, que ele comentou a questão de registrar. Eu sinto que as redes sociais, quando você mostra muito que você está comemorando, você acaba gerando isso nas outras pessoas, né. E por incrível que pareça, esses comentários vêm sempre das pessoas mais próximas. Porque tem muitas pessoas, não que elas não querem te ver bem, mas parece que elas não conseguem acompanhar que, tipo, cada um tem um ritmo. Sim. Tipo, uma pessoa vai fazer academia, ela vai ficar mais forte mais rápida que outra. E vai ter pessoa que vai fazer academia e não vai ficar forte. E assim, cada um tem uma vida, acho que cada um tem um propósito, né. Então assim, acho que não, por mais que a gente tenha crescido todo mundo junto ou todo mundo próximo, cada um vai seguir um rumo. Porque às vezes o sonho de um é ser o Hum, melhor guitarrista, o sonho de outro é viajar. Então, no final dos dias, por mais que você poste as 2 coisas, vai ter uma pessoa que vai falar: "Ah, legal, pra mim não é interessante". A outra fala: "Nossa, esse era meu sonho também". Então, eu sinto muito isso, assim, quando a gente fala de comemorar as conquistas, sabe. sim. Eu fiquei impactada, né, com esse comentário aí do Samuel aí falando sobre um comentário que ele recebeu. Eu também recebo muitas vezes alguns comentários do tipo: "Nossa, eu tenho você como inspiração. Ai, queria ir na academia tantas vezes como você". É aquela cutucadinha? É, mas ao mesmo tempo você fala: "Ah, tudo bem, né, vamos que vamos". Mas às vezes quando a pessoa ela realmente coloca ali, ela
externa, uma coisa que você acabou causando, né, problematizando na vida dela, você na sua casa com o seu celular, acaba fazendo na outra pessoa, realmente é um negócio que muitas vezes deixa a gente também acaba respingando na gente também, né. Assim como acontece com a gente também, né. Mas, enfim, voltando agora para a pergunta, eu acho que eu tenho um pouco dessa coisa de fazer registros de grandes conquistas e também eu faço, assim, eu me organizo para a semana, né, nas coisas principalmente das coisas que saem do cotidiano. Por exemplo, as coisas que eu sempre faço, ok, mas quando eu tenho lá, ai, 2 reuniões de tal coisa, ai, preciso escrever tal coisa, fazer, aí eu tenho que colocar também, porque o dia a dia ele vai te engolindo com as demandas que acabam surgindo, porque nunca um dia é igual ao outro, mesmo que a gente esteja numa rotina, né, mesmo que a gente siga uma rotina, mas eu também preciso ir fazendo. Só que eu confesso a vocês que eu começo lá segunda-feira perfeito, dando check, vai chegando na quinta, às vezes na quarta, gente, eu esqueço de voltar, aí eu volto lá na outra segunda, eu: "Putz, mas eu consegui fazer tudo, graças a Deus", mas assim, tá lá todas elas feitas, sabe. Aí o que eu não fiz eu remanejo pra próxima semana, porque eu gosto de ir lá olhando depois, né, todos os dias, acordar, olhar, mas às vezes você tá tão na correria que você não consegue dar essa atenção de olhar ali, né. Mas enfim, mas é um jeito de registrar, né, enfim. Mas eu também gosto de registrar através de fotos, postagens, dependendo das coisas que são, né, eu gosto de fazer aquele momentinho primeiro ali pra registrar mesmo. E vamos pra pergunta maior. Vocês lembram qual foi a última conquista que vocês celebraram realmente? Nossa, a minha última conquista bom, teve recentemente a transição de faixa, na verdade Krang, né, da arte marcial Uhum. que eu pratico. Eh, mas eu não celebrei, por exemplo, eu postei alguma coisa, assim, mas eu não celebrei, assim. Agora eu acho que a última mesmo, assim, foi quando eu me formei há uns bons anos atrás, assim, que eu eu comemorei com o pessoal da um pessoal mais íntimo lá da o grupinho lá da faculdade, assim, e eu acredito que também, a Maila pode até falar, se o Brunão também, quando a gente, por exemplo, concluiu uma temporada, Sim, também teve ali, acho que foi as mais marcantes, assim, e a gente comemorou de alguma forma, foi para o bar, foi para algum restaurante, enfim. São as que eu me lembro, assim, né. Agora, é porque tem isso também, né, às vezes a gente o que a gente julga com a gente precisa às vezes pensar com uma conquista muito grande que valide uma comemoração grande, assim, de repente. isso. Então, acho que tem um pouco disso também. Mas às vezes nem é, né. Às vezes uma pequena coisinha mesmo. É, exato, novamente o que eu disse, assim, é importante a gente ainda continuar fomentando essa coisa de ritualizar as coisas, né. Porque senão a gente cai nesse lugar, esse poço sem fundo, assim, de achar que não é capaz de fazer determinadas coisas, achar que o que a gente faz não é o suficiente, né, e entrar nesse lugar de comparação também. Então, Uhum. acho que é importante a gente, de alguma forma, assim, mesmo que como o Brunão falou, né, eu acho que é importante, às vezes, a gente com nós mesmos, né, a gente registrar isso, né, também. Uma coisa que a Mai falou que eu me identifiquei bastante é que quando eu faço por exemplo, o que eu pre o que eu Essa deixo organização. o que eu deixo programado pra semana, por exemplo, que inclusive eu registro numa lousa também. Ai, nossa, É. não, vocês são muito chique, eu no celular. Não, no celular eu não consigo também, eu já tentei, não dá, e Olha. colocando alarme, não vai, não vai. Mas Ah, é porque eu acho que na lousa você vê, tipo, a sua anotação em grande em destaque, assim, mas sim, o que acontece é que eu não consigo, na maioria das vezes, seguir à risca. sim, Então eu manejo ao longo do dia, às vezes ao longo da semana, vou colocando alguma coisa ali, mas o importante é deixar no saldo final: "Poxa, eu consegui fazer tudo isso, à minha maneira", né. Eu sim, eu lembro que em terapia também, eu às vezes tinha nossa, mas entrando novamente na questão da comparação, "Nossa, mas eu vejo fulano tão organizado, fulano, olha, ele consegue fazer seguir a risca, eu não consigo seguir, não". E eu falo: "Não, acho que cada um tem uma forma de lidar". Eu acho importante a gente se organizar, mas pensando sim, na nossa personalidade, no nosso na nossa rotina de vida e tudo mais, assim, né.
Porque senão você nunca vai conseguir. Acho que a gente tem que entender as nossas peculiaridades, a nossa forma de lidar com a coisa. Mas, partindo disso, é importantíssimo a gente registrar, a gente, eh, deixar isso, tangível, né, pra gente ver que, poxa, quando a gente vê o processo, assim: "Nossa, eu consegui fazer isso aqui e tal", né. Mas é isso, assim, eu acho que até pegando os últimos acontecimentos, eu tô buscando cada vez mais agora comemorar coisas grandes, assim, em rede social, né, porque Isso. não gerar essas coisas também, né. É. Tem que se preocupar ainda com isso, É, Brasil. doideira. Não tá fácil não a vida do adulto, hein. Nossa, a grande comemoração, minha grande comemoração é o dia do meu aniversário, né. Eu Nossa, amo. leonino total, né, e nem sou. Mas não deixa de ser, né. Esse ano, graças a Deus, foi um ano de grandes conquistas, assim, na minha vida. Acho que esse ano foi o ano de, tipo, dar um boom. Acho que todo mundo tem um ano meio boom, assim, né, que tipo, meu, parece que Sim, acontece tudo naquele ano, tipo, de coisa boa, né, tipo, sei lá, você sim, muda de casa, você muda a rotina. Então, esse ano acho que teve bastante dessas coisas, assim, comemoração. Acho que quando a gente mudou ali, acho que a Carol tem mais sim. esse hábito de comemorar. Então, tipo, compra um vinho, toma um vinho. Não precisa ser nada tão chique não, um São Tomé tá ótimo ali, o importante é comemorar. Eu acho que a gente foca muito no tem que ser tudo ou muito caro, ou tem que ser tudo muito não, gente, acho que pra mim, só de você estar ali, assou um pedaço de carne no na ou numa no air fry da vida, tá ótimo. Aham. Porque eu acho que esse é o detalhe, eu acho que a sensação que eu tenho, né, às vezes a gente quer sempre não é nem impressionar, é que a gente quer comemorar as coisas com coisas legais, porque você quer chamar seus amigos ou seus conhecidos para eles também terem uma experiência legal. E às vezes, se você espera tudo isso, aí passa a comemoração, você perde o time. Que nem quando antes de eu mudar, minha casa estava em obra, né, aí alguns amigos queriam realmente quer dizer, não que não queriam realmente, né, mas eles queriam conhecer minha casa. Eu falei: "Ó, tá em obra, tá cheio de entulho". Aí o pessoal: "Não, Bruno, a gente vai te dar um jeito". Aí vieram com cadeira de praia, que não tinha cadeira, não tinha nada. O pessoal: "Não, vamos comemorar". A gente comeu pizza, cada um comendo de um jeito, do que dava ali, comprou papel toalha. Aí eu falei isso pra minha mãe: "Mãe, nossa, mas você levou seus amigos". Eu falei: "Mãe, é comemorar a galera que tá comemorando". Eu acho que é muito É, isso, a gente quer esperar sempre o legal, o perfeito. perfeito. E aí o perfeito você acaba deixando passar, você não viaja, você não comemora, você não liga para o seu amigo, você tá sempre focado no cotidiano. Precisa trabalhar mais, ganhar dinheiro. Não tô falando que isso não é importante, mas você acaba esquecendo de mandar uma mensagem para seu amigo, tipo: "Meu, cara, você é 10 cara". Tipo, é uma comemoração que você não tipo: "Putz, você é meu amigo, cara, vamos comemorar esse momento". Pode ser uma coisa Uhum. besta, mas, cara, é uma coisa que a gente acaba não fazendo, porque você trabalha, você estuda, você tá atrás das suas metas, você tá atrás de ter essas coisas organizadas, aí você vai ver que passou 1 ano, 2, 3, aí quando você vê seu amigo, você fala: "Nossa, naquela pizzaria que a gente foi há 3 anos atrás", aí as comemorações parecem, recordações, não vira mais comemorações. E aí, tipo, aí você fala assim: "Ah, mas é porque a gente não se vê". Aí, quando a gente se vê? "Ah, vamos marcar aí". Aí o marcar aí, que era pra ser uma comemoração, vira aí. Então, tipo, eu acho que essa coisa de comemorar grandes datas, pra mim, eu sou uma pessoa que eu tento e eu tô tentando mudar muito isso, porque até então, até quando ela me chamou pra falar de comemoração, eu fiquei: "Meu, será que eu vou ter assunto pra isso?" Porque eu não sou uma pessoa que tenham esse hábito de comemorar. Que acho que pra mim, assim, que nem esse momento que a gente tá tendo aqui, pra mim já é uma comemoração, porque eu sou uma pessoa um pouco mais reservada e mais tímida. Isso pra mim tá comemorando aqui, porque, ao meu ver, eu tô comemorando esse podcast sensacional da minha amiga, e a gente tá aqui comentando nossas experiências, então não deixa de ser uma comemoração no final. Sim, Nossa, hein, adorei. puxou uma sardinha, hein. Nossa, esse vai para o corte do Reels, aquelas mas gente, vocês foram falando aí, fui pensando aqui também,
Olha, que difícil, né, quais foram as minhas últimas celebrações. Eu fico pensando: "Como por que eu fiz isso aí?" Mas realmente, eu acho que minhas últimas grandes celebrações, como o Samuel disse, né, às vezes a gente faz muito isso do coletivo, se obriga a fazer cada ano que a companhia faz mais um ano, a gente tá lá, todas as apresentações que a gente termina a temporada, porque é muito difícil fazer arte no Brasil, já falei isso várias vezes, né. Então a gente se obriga a celebrar sim. E também eu acho que mais ali como o Brunão também, eu tenho às vezes muitas essas coisas de: "Ai, celebram eu e o Yuri conseguimos alguma coisa", a gente vai lá, faz uma coisinha entre a gente mesmo e conversa sobre aquilo, dá um espaço para falar sobre como foi aquilo, ouvir também a pessoa que conquistou aquilo, porque também é importante, né, você parar e ouvir um pouco a pessoa falar: "Ai, aconteceu isso e deu errado ali, mas depois eu contornei, tal, tal, e deu certo no fim", que eu acho que são às vezes a gente não chama de celebração, mas são, né, ritos, como o Samuel disse ali, são ritos sim, de passagem e de forma de, dar valor àquilo, àquela experiência, né. Como eu diferente do Brunão, a gente passou eu passei muito perrengue esse ano de 2025, eu tô aqui, ó, esperando. Dizem aí que 2026 é do Ares, tô esperando isso aí ser verdade. Tô esperando, eu vou cobrar os astros. Mas, o meu teve muito perrengue. Eu e a Carol, né, uma grande amiga minha inclusive, a gente sempre tem ali nosso rito também de sentar, conversar, ter um momento pra falar sobre a vida adulta, né, meter o pau nos boy, mentira, que isso. Agora somos noivos, hein. É, pois é, menino. Que são coisas que a gente talvez não chame de celebração, né, mas que são coisas importantes, né, eu consegui também dar início aí eu gostei uma coisa que o Samuel falou, Samuel, o Bruno, não sei agora, que falaram aí, já me perdi aqui na conversa que a gente tá tão legal, mas falando sobre as iniciativas, né, você fazer isso é uma iniciativa. Quantas pessoas às vezes espera você começar o negócio pra estar junto com você, e como as pessoas dependem, às vezes, de uma pessoa que tenha iniciativa e faça aquelas coisas, então, que você às vezes julga com uma coisa com uma facilidade, para outras pessoas não é tanto. Então, assim, realmente, acho que as minhas últimas celebrações aí foi meu noivado também, foi mudar de casa, conseguir mudar de casa, conseguir olhar algumas coisas, né, mais a ver com o trabalho, de conseguir fazer mais uma vez, né, estar aí dentro de um novo processo independente que eu acabei encabeçando esse ano também, que é só o início, mas como o Samuel ou o Bruno disse, não lembro agora, vocês lembram quem que falou? Talvez seja eu, Talvez tenha sido o mas eu não Samuel, eu quero acho. Eu ser eu acho que egocêntrico. foi o Samu. É, que as iniciativas também têm que ser celebradas, mas eu acho que tem muito isso, às vezes a gente não dá nome de celebração para essas coisas. Vocês têm alguma coisa aí que vocês já tiveram a sensação de as pessoas, acharem que vocês estão exagerando nas celebrações? Vocês já tiveram algum momento assim, tipo No meu caso em específico, assim, eu não me recordo de uma, assim, que eu tenha até porque eu nunca quis fazer algo, assim, astronômico, assim, nas comemorações, assim. Até do aniversário, pra ter uma ideia, eu não sou muito fã de comemorar o meu aniversário. é verdade, eu nunca fui convidada não. É, porque eu nunca Pensando aqui, Ih, clima tenso entre os eu nunca brothers. ih, eu briga, abre polêmica. eu até falo, assim, tem algumas tribos, assim, né, inclusive acho que a Lupita Nyong'o, né, que ela não sabe o dia que ela nasceu, né. Eu falo: "Poxa, isso é um privilégio, mano. Imagina você não Verdade. saber que dia você nasceu, que idade você tem", enfim. Uma Eu pressão a e menos. eu nunca gostei de talvez da infância, assim, mas já da adolescência em si eu já não gostava de comemorar não. Às vezes eu me colocava nesse lugar de comemorar ou tentar forçar uma celebração, porque eu via que os outros faziam, sabe. Sim. Mas aí eu pensei: "Poxa, no fundo eu quero isso mesmo, fazer uma festa, assim, chamar", não sei se eu quero, sabe. Então aí conforme eu fui ficando mais velho, assim, amadurecendo de certo modo, aí eu fui vendo, aí foi ficando cada vez menos, assim. Então as minhas comemorações elas de aniversário, por exemplo, são muito intimistas, assim, tipo, eu ou com a minha namorada agora, ou eu comigo mesmo, ou eu com a Oh, meu Deus. ou uma coisa assim, né. Bem tranquila.
É, bem nossa, isso quando tem, né, e porque, não sei, porém, eu gosto da comemoração de aniversário alheio, assim. Das pessoas, eu também. É, eu gosto, assim, de estar ali com as pessoas comemorando, assim, eu fico muito feliz, assim. Verdade, você não E perde uma. mas a minha em si, eu não, assim, então nunca teve isso, assim, de acharem que eu exagerei, né. Eu acho que na verdade cobraram de eu não fazer, assim, tipo: "Nossa, que Aham. exagero você não celebrar essa coisa importante aí". Então comigo acho que foi o oposto, talvez. E isso também, né, tipo, de postar alguma coisa ou de compartilhar alguma coisa Sim. despretensiosamente e gerar esse retorno, assim, que você jamais esperaria também, né. Então é mais acho que nesse lugar, assim, comigo acho que foi o extremo oposto, talvez. Ei, adorei. Olha, de comemoração, assim, que eu me recorde não. Acho que raramente eu faço algo tento fazer festa grande, assim. Até que eu não faço aniversário, essas coisas também, acho que eu tento ser mais reservado. Acho que eu sigo muito o perfil ali meio que do SAMU ali, tipo, fazer aniversário, eu faço, aí chamo uma galera, aí eu sou uma pessoa que eu chamo as pessoas e se elas não puderem ir, não tem problema. Conheço pessoas que quando as pessoas não vão, elas guardam mágoas. Tá rindo porque conhece a pessoa também, riram porque Ai, conhece. Então, Ai, assim, meu eu Deus. acabo não tendo muito disso, só que uma coisa que acontece, e eu tenho um pouco dessa sensação, que assim, às vezes você é chamado para algum lugar ou você chama, e aí só porque a pessoa não vai, você acaba não chamando mais. Eu não, eu chamo, eu vou chamando, quiser ir vai ser sempre bem-vindo, eu acho que é muito isso, acho que a comemoração, acho que ela parte muito de você. Eu acho que a felicidade está em você, você só compartilha ela com as pessoas. Só que assim, eu sei que é muito lindo isso que a gente tá falando de comemoração. A gente sabe que no meio sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma inveja, vai ter uma pessoa que não tá feliz com aquilo, ou vai estar menosprezando. Só que aquilo, você não pode ser afetado com o que os outros pensam. Você tem que ser afetado com o que você pensa, porque senão você não comemora nada, você não faz nada, você fica Sim. pensando tudo no outro. Aí você é ruim também, né, então, eu tento pelo menos seguir assim, não fiz nenhuma comemoração muito grandiosa ainda, mas quem sabe 26? 26 tá aí, ó. Exatamente. Olha que engraçado, eu acho que a minha maior, assim, coisa que eu fiz com exagero foi o meu aniversário de 30 anos, por exemplo. Eu acho que como eu sempre comemorei aniversários, assim, e também assim como o Brunão, que não sou eu a pessoa, viu gente, que ele tá falando. Assim Você como o falou Brunão, do 30 anos, fizeram a minha festa de 30 anos, foi um festão pra também. você, foi um É, não fui eu que festão. fiz, mas fizeram, eu comemorei. Que as pessoas poderiam ter, assim: "Nossa, que exagero, né, ela tá fazendo uma coisa assim tão ai, pus decoração, fiz bolão, fiz, assim, tipo, coisas muito, fiz em dupla ainda", tipo, foi o maior rolezão, assim, no meu aniversário de 30 anos, assim. E as pessoas poderiam ter tido, assim, "Nossa, tá exagerando um pouquinho, né". Mas eu acho que é muito também dessa coisa guardada que a gente tem às vezes, porque muitas das minhas festas de aniversário, eu não dei elas, eu chamei as pessoas pra comemorar comigo num lugar X, muito também pela questão econômica, de a gente estar num mundo muito caro, onde você não pode, ofertar isso para todos os seus colegas, todos os seus amigos sempre. Eu gostaria, sim, mas não é sempre que eu posso, todos os anos, ainda mais pelas metas de vida e tal. O que a gente tenta proporcionar, às vezes, é ir num lugar diferente, saber que o seu aniversário vai ser uma experiência diferentona. Sempre foi assim. Fora quando era minha mãe que dava as festas pra mim, que era maravilhoso, que ela pagava tudo, estava tudo certo, né, que as crianças também, um cachorro quente estava feliz, uma carne louca estava, nossa, mas eu acho que uma que talvez as pessoas poderiam falar: "Nossa, que exagero", foi a minha de 30 anos, que realmente, gente, teve tema, teve, papel picado no final, quando fez o bolo, quem foi sabe. E foi mesmo um pouquinho exagerada. Era uma data que eu tinha muito medo, sabe, assim, de chegar: "Ai, meu Deus, quando eu tiver 30 anos, pronto, acabou", aquelas, eu não cheguei em nada, nenhum marco que eu queria direito. E foi um jeito de celebrar que eu dei uma exageradinha com certeza, talvez pessoas que não achem tão legal o aniversário, tal, vai falar: "Meu Deus, parece uma festa de 15 anos, só que no 30". E era tipo isso. O que que vocês acham? Se vocês celebrassem mais as conquistas de vocês, o que vocês acham que mudariam na relação com vocês mesmos, assim? Eu acho que no meu caso, se eu celebrasse mais, talvez
traria essa coisa que o Brunão trouxe da frase lá, né, que a como é? A vida é como Tudo é? passa. Tudo Tudo passa. passa. Que a gente tá numa grande passagem, assim, né, então é importante viver, celebrar o agora, sabe. Sim, Então nesse sentido eu acho que pra mim soaria mais nesse lugar, assim, de celebrar o agora, de aproveitar cada momento, cada minuto, né, e aliás, viver mais de momentos do que de minutos, né, de ficar maravilha. contando o tempo, assim, sabe, e viver o agora, ver, eh enfim, porque a celebração traz esse lugar de alegria, né, uma alegria, e muito num lugar de uma alegria compartilhada, assim, né. Exato. Eu acho que é mais nesse lugar, assim, acho que de alguma forma faria com que eu vivesse mais o agora, mais o presente, mais esses momentos que fazem parte dessa passagem, né, que a gente tá aqui, né. Acho que mais nesse lugar, assim. Eu pensando em comemorar, acho que a ideia é comemorar mais mesmo. Eu acho que eu li até um livro, né, e acho que até pensando em em realizações mesmo, assim. Acho que comemorar as conquistas, acho que ela entra muito no poder da gratidão. Eu acho que a gente não comemorar, eu acho que a gente deixa de ter gratidão. E é que nem o Samuel comentou no início ali, né, comemorar coisa pequena, comemorar coisa grande, eu acho que o pequeno e o grande é só o tamanho da dimensão, é só o tamanho da proporção, porque, tipo, você comemorar que você tá aqui respirando, vivendo esse momento, é algo bom, por que não comemorar? Eu acho que Sim, eu acho que a gente só acaba deixando isso para depois, ou a gente começa a usar a métrica do que tem que comemorar, o que não tem. Acho que a gente só tem que se desapegar e só comemorar, ou talvez mude o não vou dizer que mudar o nome, né, senão a gente acaba quebrando aí o podcast, meu Deus! Não, mas pode mas falar sim, não tem problema. mas acho que talvez a ideia de realmente ter uma gratidão ali, tipo, por que não, sei lá, compra alguma coisa que você gosta, comemora, sei lá, liga pra alguém, dá os parabéns, que nem o Samuel comentou, às vezes a gente realmente eu acho que eu não sei se a gente comemora a conquista do outro, porque a gente, além de a gente estar feliz pelo outro, a gente deve ficar tendo a mesma sensação, tipo: "Será que ele tá comemorando? Porque eu não comemoro. Será que ele comemorou? Eu vou dar o Sim. parabéns pra ele pra dar essa sensação de: 'Nossa, olha o tanto que você se esforçou'". Eu postei hoje um vídeo no nas redes sociais. Eu achei Aham. sensacional que era assim, era um cara que estava correndo uma maratona, e o amigo dele estava de carro do lado gritando: "Vai cara, você consegue". E o cara estava correndo devagar, assim, já cansado, e o cara: "Vai, você consegue, você é muito bom, você treinou o dia todo, você é um o cara começou a correr, e o cara começou a passar um monte de gente. Então assim, eu acho que a gratidão e a comemoração, eu acho que é uma situação dessa, tipo, você falar para o outro falar pra você, tipo assim: "Meu, olha o tanto de coisa que você fez". Tipo, que Sim, nem esse podcast, as realizações de vocês do teatro, tipo, olha o tanto de coisa que vocês já fizeram. Às vezes eu não falo: "Putz, Bruno, a gente trabalha muito, a gente não ganha dinheiro, a gente não", mas tipo, vocês estão felizes? Eu acho que eu sei que no final do dia a gente é capitalista, gente, a gente não vai aqui falar, mas assim, às vezes nem sempre tudo vai ser troca de dinheiro. Tem coisa que vai ser exato. troca de emoções, vai ser troca de questões, vai ser troca de registros históricos, né, tipo: "Nossa, aprendi tal coisa". Tipo, a sensação das pessoas que assistiram, ninguém vai trocar aquilo. Então, eu tô tentando seguir muito numa linha dessa, de tentar comemorar mais, tentar tipo, não que eu não seja feliz, mas, tipo, ficar feliz, tipo: "Nossa, olha que legal, hoje eu consegui fazer uma comida legal". Tipo, comemorar. Sim. E é isso, tipo, tentar seguir assim, porque senão que nem o Samuel comentou aqui, acho que na última fala dele, que eu achei sensacional, que é não viver de minutos. Eu acho que a gente vive muito de minutos, tipo, são 9 horas de trabalho, são 6 horas, de 6 a 8 horas de sono, são 1 hora de academia. Cara, é isso, a gente vive assim, Uhum. cronometrado. E aí você fala assim: "Se eu comemorar, eu perco tempo". E aí a pergunta é: você perde tempo ou você tá perdendo um momento de comemorar, um momento da sua vida? Então, sei lá, reflexões, né, muito louco isso, é um papo muito doido. Eu falo muito, né, eu acho que eu fico acho que filosofo demais, mas eu acho que é uma parada meio assim, no Eu final. adoro, eu adoro. Mas, gente, vocês estão num podcast, se vocês não falassem, eu nem tinha chamado vocês. É por isso que vocês estão
aqui, o que eu quero mais é que vocês falem, podcast é pra isso. Meninos, é incrível, né, adorei aí o que vocês falaram, realmente, mexe eu só pra contribuir um pouquinho, porque eu acho que eu penso também como vocês, na verdade, não só penso como vocês acabaram de abrir também os olhos pra coisas que, eu posso a partir de agora também pensar, né, e enfim, essa é a parte boa da troca de uma conversa, mas eu acho que também essa comemoração ela traz uma autoestima, ela mexe com a nossa autoestima, né. E querendo ou não, às vezes a gente dentro de padrões tão grandes da sociedade, em busca de tantas coisas que são perfeitas ao olho das outras pessoas, você ter ali conquistas que você sabe que o que você passou para conquistar, também traz autoestima, também traz felicidade de quem você é por ser o seu ser, né. Não só por ser o que a sua embalagem aparenta ser. Então eu acho que, são coisas também que para contribuir também nesse fim que vocês já arrasaram, mas eu acho que também é uma coisa muito importante. Bom, queria agradecer muito esse momento, queria dizer também pra audiência que não foi fácil trazer esses 2 aqui, tá, porque foi uma luta. Isso pra mim é uma conquista ter eles aqui hoje. Pode crer. Eu tô aqui vibrando, tô feliz, eu vou agora lá estourar uma cerveja, uma champanhe, porque eu consegui marcar com esses 2 que não foi fácil. Mas queria agradecer muito o tempo de vocês e também por vocês terem topado estar aqui comigo e antes de terminar, queria que vocês falassem aí, né, as redes sociais de vocês ou projetos. Vendesse o peixe de vocês aí, olha aí, ó, a hora. Bom, eu começo, também agradecendo essa troca incrível. Como a Mai falou, não foi fácil, foi Não foi. difícil, mas nossa, achei uma troca incrível, assim, muita coisa que eu fiquei refletindo muito também, assim, eu vou com certeza levar para minha vida, não só pelo registro que vai ficar aí perpetuamente, né, com a internet eterna, né. Terna. Mas acho que como essa experiência de troca com vocês, são pessoas que eu já conheço há um bom tempo também, e, enfim, maravilhoso o papo. Com relação à rede social, né, se quiser acompanhar, quando eu posto alguma coisa, o Mago Preto, o Mago Preto e, enfim, e não se eu postar alguma coisa, não levem para o pessoal, tá bom? É É só uma só celebraçãozi um é. registro, na verdade, não é nem às vezes celebração. Celebração, é um registro só, de alguma coisa, é um recorte minúsculo de uma vida muito complexa, cheia de nuances, cheia de altos e baixos, né, um Exato. drama total, né. Então, é isso, então só tenho a agradecer por esse momento, esse papo incrível aí com vocês. Obrigada. A gente agradece, Samuel, de ter conseguido entrar aí no seu semanal aí, que é difícil, foi E ó, difícil, hein? difícil. É, Você não, lembrar hoje também, vocês me é, mas, inspiraram. mas brincadeiras à parte, acho que foi legal. Para mim tá sendo algo novo, né? Até porque eu tenho um pouco de timidez, espero que tenha saído bem. Se Super. alguns erros de português aí, que a coisa corrija, Copilot. Show. Ai, mas acho que o que eu além das brincadeiras, né, acho que vale, acho que também para mim foi bem legal ter esse espaço para conversar, eu acho que a gente acaba não falando e não trocando, acho que muito disso, né. Quando a gente se encontra aqui, nós 3 a gente acaba falando de outros temas, e aí um detalhe que parece algo tão simples, né, falar de comemoração, falar de conquista, falar de celebração, e algo que a gente acaba percebendo que nem quase todo mundo acaba não fazendo, né. Às vezes a gente acaba olhando a rede social do outro e fala: "Não, a pessoa deve estar bem, a pessoa está comemorando, está bem". Às vezes a gente não sabe, não que não estejamos bem, mas às vezes a pessoa não está nem comemorando, ela só tá mostrando, tipo, uma das etapas que ela passou, né, não é nem uma comemoração ainda, ela ainda É vai só um registro. comemorar ainda. Tipo, Exatamente. tô na etapa ainda, né, não nem comemorei, eu tô na etapa de comemorar. E eu acho que isso é legal, a gente ter acho que foi uma troca bem legal, tiro daqui ótimos ensinamentos, tanto com a Mai quanto com o Samu. E o que eu deixo aqui, eu acho que vai ser a minha frasinha padrão ali, do "tudo passa", que eu achei legal, que eu copiei Sim. inclusive, não é minha não é de autoria minha, eu peguei de alguém com certeza. Inclusive eu acho que foi até de uma amiga minha que falou isso uma vez pra mim. E minha rede social é bruno.emanuel, não uso muito, então quiser adicionar espero um dia começar a ser um influencer também, mas é uma etapa por vez, né, vamos um passo por vez, deixar registrado aqui, que aí se eu virar eu volto, faço parte 2 e ponho na rede social. Meu filho, se você virar, eu já coloco isso aqui
tipo, carro-chefe esse programa. Meninos, muito obrigada. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!